Desde pequena, eu sempre soube que não era a filha preferida. Meus pais nunca esconderam que a minha irmã era o orgulho da família, enquanto eu precisava me virar sozinha para conquistar tudo. Cresci ouvindo que eu não tinha valor, que jamais brilharia como ela. Mas eu calei, trabalhei, lutei e construí meu próprio caminho. Até que um dia, no meio de um almoço em família, meu pai disse algo que mudou tudo. Eu estava proibida de ir à formatura da minha irmã, porque eu era a tristeza da família. Mal sabiam eles que o destino preparava uma reviravolta. Pouco tempo depois, minha irmã apareceu pedindo emprego, na minha empresa. Foi ali que a verdade veio à tona, e cada palavra dita contra mim teria seu preço. Olá, seja bem-vindo ao canal Histórias Surpreendentes. Curta e se inscreva nesse canal, aproveite e ative as notificações. Comente aqui de qual cidade você está assistindo, vou adorar saber e deixar um coração no seu comentário. Desde que me entendo por gente, sempre soube que minha posição dentro da família era a de alguém que não merecia atenção. Meus pais tinham apenas olhos para minha irmã. Cada conquista dela era celebrada com festas, presentes e elogios que ecoavam pela casa, enquanto minhas pequenas vitórias passavam despercebidas, como se fossem insignificantes. Não importava se eu tirasse boas notas, se passasse noites estudando ou se lutasse contra minhas próprias dificuldades. Nada disso tinha relevância. A prioridade era sempre ela. Com o tempo, aprendi a lidar com essa indiferença. A dor se transformou em combustível. Eu não pedia ajuda, não mendigava carinho, tampouco buscava reconhecimento. Me fechei no meu próprio mundo, onde a única aprovação que importava era minha. Quando decidi cursar arquitetura, não ouvi palavras de incentivo, pelo contrário, ouvi frases frias, insinuando que eu estava escolhendo uma profissão fadada ao fracasso. Mas eu segui firme. Trabalhei em estágios mal pagos, aceitei críticas injustas e segurei lágrimas em silêncio. Anos depois, quando me formei, nenhum deles apareceu na cerimônia. A desculpa era sempre a mesma: minha irmã tinha compromissos mais importantes e eles precisavam apoiá-la. Aquela ausência doeu, mas ao mesmo tempo me deu clareza. Se eles não se importavam, eu não deveria esperar nada. Foi assim que me joguei de cabeça no trabalho, conquistando pouco a pouco meu espaço. Passei por escritórios renomados, aprendi com os melhores, e quando senti que estava pronta, arrisquei abrir meu próprio negócio. Não foi fácil. Eu sabia que ninguém acreditava em mim, mas talvez isso tenha sido minha maior força. A empresa cresceu devagar, com clientes que chegavam por indicação, encantados pelo cuidado que eu tinha em cada detalhe. Em pouco tempo, virei referência na cidade. Minha assinatura em projetos passou a ser desejada, e de repente, eu estava em um patamar que meus pais jamais poderiam imaginar. Mesmo assim, nada mudou no relacionamento familiar. Nos raros encontros em almoços de domingo, o assunto era sempre minha irmã. Ela é tão talentosa, diziam. Está prestes a se formar em design de interiores, vai brilhar no mercado. Eu escutava em silêncio, sem intervir. Aprendi que, às vezes, o silêncio é a melhor forma de mostrar força. Mas confesso que, por dentro, havia uma mistura de mágoa e ironia. Eu já havia conquistado muito mais do que eles poderiam sonhar para mim, e ainda assim, para eles, eu era invisível. Foi em um desses almoços que tudo começou a mudar. Entre um prato e outro, meu pai levantou a voz para anunciar a grande novidade: minha irmã estava se formando. Eu já imaginava que dali viria um convite para a festa, mas o que escutei me deixou atônita. Ele me encarou e disse, sem nenhum constrangimento: você está proibida de ir na formatura da sua irmã. Lá, ela estará cercada de pessoas de sucesso. Não queremos que você, a tristeza da família, apague o brilho dela. As palavras caíram como pedras. Minha irmã sorriu com sarcasmo e completou: é isso aí, mana. Lá é lugar de gente poderosa, quero fazer um bom network. Naquele instante, me levantei e saí. Não discuti, não chorei na frente deles. Apenas fui embora. Entrei no meu apartamento, olhei ao redor e respirei fundo. Cada móvel, cada detalhe da decoração, era fruto do meu trabalho. Eu não precisava da aprovação de ninguém para saber o quanto tinha vencido. E o destino, que sempre encontra um jeito curioso de agir, resolveu me surpreender.
Poucas semanas depois, minha secretária entrou na sala com um envelope. Era um currículo para uma vaga recém-aberta. Quando abri e li o nome, quase não acreditei, era da minha irmã. Ela não fazia ideia de quem eu era dentro daquela empresa. Para ela, eu era apenas a irmã rejeitada que não tinha brilho algum. Pedi que a entrevista fosse marcada e que ela fosse recebida com todo o protocolo. No dia combinado, minha secretária anunciou que a candidata havia chegado. Eu respirei fundo, ajeitei a placa dourada sobre a mesa CEO executiva e pedi para deixá-la entrar. Quando minha irmã atravessou a porta e me viu sentada ali, a cor desapareceu do rosto dela. Os olhos arregalados entregaram um choque. Ela não esperava que o destino lhe pregasse uma peça tão cruel. E foi naquele momento, com um simples olhar, que percebi, estava apenas começando. Minha irmã, e junto com ela meus pais, finalmente entenderiam o preço de terem me subestimado por tantos anos. O silêncio da sala foi quebrado apenas pelo som dos saltos da minha irmã contra o piso de mármore. Ela entrou, tentando recompor a postura, como se ainda tivesse algum controle da situação. Mas seu rosto traía qualquer esforço de disfarce, a surpresa a deixou sem reação, e por um instante, pensei que ela fosse recuar e sair correndo. No entanto, o orgulho a manteve ali, erguendo o queixo como fazia sempre que queria parecer superior. "Você é a dona daqui?" perguntou, com a voz embargada. Cruzei os dedos sobre a mesa e mantive o olhar firme, sem pressa em responder. Saboreei aquele momento em silêncio, pois toda a minha vida havia esperado para ser vista de verdade. "Sou", respondi com calma. "E, como você deve ter notado, não preciso da aprovação de ninguém para estar aqui." Minha irmã forçou um sorriso nervoso. Talvez ainda acreditasse que o laço sanguíneo seria suficiente para garantir um espaço. "Olha, eu mandei o currículo porque sei que essa empresa é referência. Imaginei que poderia somar, afinal, design de interiores e arquitetura se completam. Seria ótimo para nós duas, não acha?" As palavras dela escorreram com um tom meloso, falso, bem diferente do deboche que havia usado contra mim no almoço da família. Respirei fundo, me inclinei para frente e deixei meu tom de voz mais firme. "Sabe, aqui nós temos princípios muito claros. Respeitamos a dedicação, o esforço e, acima de tudo, a humildade. Pessoas que acreditam ser melhores do que as outras, que humilham quem está ao seu redor, não encontram espaço aqui." Ela me olhou como se não tivesse entendido, mas eu sabia que a mensagem tinha sido certeira. Continuei, sem dar brecha para réplica: "Você deve se lembrar daquele almoço. Quando meu pai anunciou sua formatura e você aproveitou para me diminuir, dizendo que aquele era um lugar apenas para pessoas poderosas, fazendo questão de me excluir. Pois bem, minha empresa não tolera esse tipo de postura. Se você acredita que eu sou uma sombra na sua vida, entenda, você não terá lugar aqui." O rubor subiu pelo rosto dela, e os olhos começaram a marejar, mas não de arrependimento, era raiva, pura frustração. Ela levantou bruscamente da cadeira. "Você vai se arrepender disso", disse, com a voz trêmula, antes de sair batendo a porta. Fiquei por alguns instantes em silêncio, respirando fundo. Não havia prazer em humilhar, mas havia justiça em devolver, com dignidade, tudo o que suportei durante anos. Eu não precisava rebaixá-la, bastava mostrar que meus limites estavam definidos e que ela não poderia mais me usar como trampolim. Horas depois, recebi a confirmação de que a notícia havia chegado aos ouvidos dos meus pais. Não demorou para o telefone tocar, mas eu não atendi. Deixei que o silêncio fosse minha resposta. Enquanto isso, do outro lado da cidade, minha irmã chegava em casa como um furacão. Atirou a bolsa sobre o sofá, os olhos vermelhos de raiva, e correu para a sala onde meus pais estavam. "Vocês não vão acreditar!" gritou, com a voz embargada. "A empresa onde eu mandei currículo, a dona é a fulana." O nome ecoou pela sala, e meus pais se entreolharam, primeiro em choque, depois em fúria. Meu pai bateu a mão na mesa, como se quisesse quebrá-la. "Isso é impossível!" exclamou. "Sua irmã nunca teve competência para nada. Como ousa estar à frente de uma empresa de sucesso?" Minha mãe,
com um olhar cheio de incredulidade, balançava a cabeça. Deve haver algum engano, não pode ser verdade. Mas minha irmã, ainda ofegante, confirmou cada detalhe, a placa dourada com meu nome, a sala imponente, a forma como fui categórica em negar qualquer espaço a ela. Ela me humilhou, disse, quase gritando. Disse que eu não tinha lugar lá por ser arrogante. Ela está contra nós. O silêncio que se seguiu foi pesado. A constatação de que eu havia chegado muito mais longe do que eles sonharam, e sem a ajuda deles, os deixou irados. Não apenas porque não conseguiram prever meu sucesso, mas porque eu não me curvara diante da pressão. Meu pai foi o primeiro a romper o silêncio. Isso não vai ficar assim. Ela acha que pode nos enfrentar? Pois vai aprender que família não se nega. Minha mãe concordou, mas os olhos dela, cheios de rancor, mostravam mais do que desaprovação. Mostravam medo. Pela primeira vez, eles tinham perdido o controle sobre mim. Naquela noite, enquanto eles tramavam, eu, em meu apartamento, dormia em paz. Não por ignorar que enfrentaria tempestades, mas porque finalmente havia colocado limites. Eu não era mais a filha rejeitada que aceitava migalhas de afeto. Eu era dona do meu caminho, e isso, para eles, era imperdoável. Na manhã seguinte, minha secretária me avisou que havia 2 pessoas insistindo em entrar na empresa sem agendamento. Quando ela mencionou os nomes, senti o ar mudar, meus pais. Respirei fundo, ajeitei a postura e pedi que os deixasse subir. Se eles haviam criado coragem para invadir meu espaço de trabalho, eu teria coragem de enfrentá-los sem tremer. Poucos minutos depois, a porta da minha sala se abriu. Meu pai entrou primeiro, com a expressão dura e olhar carregado de autoridade, como se ainda fosse dono da minha vida. Minha mãe vinha logo atrás, com os olhos faiscando de indignação, como se cada detalhe daquele ambiente luxuoso fosse uma afronta. Eles não cumprimentaram, não se sentaram. Vieram como quem exige algo, não como quem pede. Então é verdade mesmo, disse meu pai, olhando ao redor com desprezo. Você é a dona dessa empresa. Nunca imaginei que pudesse chegar a esse ponto. Minha mãe, sem esperar resposta, emendou, mas já que chegou, ao menos sirva para alguma coisa útil. Sua irmã precisa de um bom emprego. É o mínimo que você pode fazer. Cruzei os braços e mantive a calma. Eles não estavam ali para reconhecer minhas conquistas, apenas para exigir. Um bom emprego? Repeti, arqueando as sobrancelhas. Meu pai deu um passo à frente, apoiou as mãos na mesa e me encarou com a mesma rigidez de quando eu era adolescente e ele decidia o que eu podia ou não fazer. Você é a proprietária. Isso significa que pode contratar quem quiser. Sua irmã se formou e precisa de uma oportunidade. É sua obrigação oferecer um cargo de destaque, com um bom salário. É o mínimo que esperamos. As palavras ecoaram pela sala, e por um instante, voltei a ser a filha diminuída, aquela que nunca tinha voz. Mas logo senti o peso da placa dourada sobre minha mesa. Eu não era mais aquela menina invisível. Eu era a mulher que havia construído tudo ali sem a ajuda de ninguém. Uma risada escapou dos meus lábios, leve e irônica, quebrando a tensão no ar. Meus pais me olharam, indignados, sem entender. Vocês realmente não mudam, comecei. Sempre me diminuíram, sempre fizeram questão de mostrar que eu não tinha valor. Nunca se interessaram pela minha vida, pelas minhas conquistas. Quando me formei, não foram à minha cerimônia. Quando abri essa empresa, sequer perguntaram como estava. E agora? Agora parecem exigindo que eu dê um cargo de destaque para minha irmã? Minha mãe se apressou em responder, a voz elevada: você deve isso à família. Inclinei-me para frente, apoiando os cotovelos sobre a mesa, e falei pausadamente, sem perder o tom firme: eu não devo nada a vocês. Nada. Tudo que conquistei foi sem apoio, sem reconhecimento, sem incentivo. Vocês só se lembraram de mim quando precisaram. Meu pai tentou interromper, mas ergui a mão e continuei. E se ainda restava alguma dúvida, deixo bem claro, essa empresa não abre espaço para arrogância, para desprezo ou para pessoas que acreditam que o mundo existe para servi-las.
Vocês acham que ainda podem mandar em mim, mas essa fase acabou. O silêncio tomou conta da sala. O rosto de meu pai ficou vermelho de raiva, enquanto minha mãe apertava a bolsa contra o peito, como se buscasse apoio no objeto. Você está nos desafiando? Ele perguntou, com a voz carregada. Não, pai, respondi com calma. Eu apenas não vou mais me submeter. A decisão está tomada. Sua filha favorita não terá vaga aqui, muito menos um bom cargo ou um bom salário. Minha mãe ofegou, como se tivesse levado um tapa invisível. Meu pai, por sua vez, cerrou os punhos e me lançou um olhar de ódio, mas se conteve. Talvez porque, pela primeira vez, percebeu que não tinha mais controle. Levantei-me e caminhei até a porta. Abri-a e, sem elevar a voz, disse: a reunião acabou. Eles saíram em silêncio, mas a fúria era palpável. Vi, pelo canto dos olhos, a forma como minha mãe puxava o braço do meu pai, tentando contê-lo. Sabia que, ao saírem dali, me pintariam como ingrata, como inimiga da própria família. Mas, no fundo, isso pouco importava. Eu havia definido meus limites, e nenhum deles seria ultrapassado. De volta à mesa, respirei fundo. Não havia prazer em negar ajuda, mas havia dignidade em proteger tudo o que construí. Minha irmã aprenderia, da forma mais dura, que a arrogância não abre portas. E meus pais, finalmente, entenderiam que eu não era mais a filha obediente que aceitava tudo em silêncio. Depois do confronto com meus pais na minha empresa, minha irmã ainda furiosa, confiava que o mundo giraria a seu favor. Acostumada a receber portas abertas e favores concedidos, acreditava que eu era apenas um obstáculo no meio do caminho, e que logo encontraria outro lugar para exibir sua arrogância. No mesmo dia, começou a enviar currículos para diversas empresas de arquitetura e design de interiores da região, algumas até concorrentes diretas da minha. O que ela não esperava era que meu nome, tão ignorado dentro de casa, havia se tornado respeitado fora dela. Minha empresa era referência, e o mercado conhecia minha trajetória. Cada vez que os recrutadores batiam os olhos no sobrenome dela, a associação era imediata: será que é a irmã da arquiteta que virou referência na cidade? E assim começaram as ligações. Na primeira vez, atendi sem imaginar o motivo. Uma voz educada me explicou que estavam analisando o currículo de uma candidata e queriam confirmar se ela era minha irmã. Respondi que sim, que éramos irmãs. A pergunta seguinte foi direta: você a indicaria para a vaga? Por alguns segundos, o silêncio pesou. Poderia ter inventado uma desculpa, poderia ter amenizado, mas decidi ser sincera. Respirei fundo e falei: não. Infelizmente, não posso indicar. Ela sempre me diminuiu, menosprezou meu trabalho, e recentemente tentou obter uma vaga na minha própria empresa de forma arrogante, acreditando que merecia privilégios. Essa postura não combina com o perfil profissional que vocês procuram. Do outro lado da linha, a pessoa agradeceu pela honestidade e desligou. Suspirei, certa de que havia feito o que devia. Não era vingança, era apenas verdade. Os dias seguintes trouxeram novas chamadas. Diferentes empresas, sempre com a mesma abordagem. E em todas, dei a mesma resposta. Não inventei histórias, não exagerei. Apenas relatei a realidade, de como minha irmã não respeitava o esforço dos outros e acreditava que o mundo lhe devia algo. As consequências foram inevitáveis. Nenhuma empresa quis arriscar sua reputação contratando alguém com tais referências. No mercado competitivo em que atuávamos, o comportamento valia tanto quanto o talento. E minha irmã não oferecia nenhum nem outro de forma convincente. A notícia chegou rapidamente até ela. Primeiro, pela frustração de não receber retorno das candidaturas. Depois, quando alguns contatos informais revelaram que seu nome estava sendo comentado de forma negativa. Minha irmã explodiu em raiva. Ela está me destruindo. Gritou em casa, diante dos meus pais. Toda empresa para a qual mando currículo liga para ela. E ela me queima, fala mal de mim. Meus pais, que já estavam inconformados com a recusa na minha empresa, ficaram ainda mais revoltados. Meu pai socou a mesa, o rosto vermelho de indignação. Isso é um absurdo.
sua irmã está fechando todas as suas portas. Minha mãe, em lágrimas, completou: sempre soubemos que ela guardava rancor, mas agora está claro, ela quer nos destruir. No entanto, não havia nada que pudessem fazer. O mercado não se engana facilmente, e minha palavra tinha peso. Não porque eu manipulasse, mas porque construí uma reputação baseada em trabalho e ética. Se eu dizia que minha irmã não servia para uma vaga, as empresas confiavam. E enquanto eles se corroíam de raiva, eu seguia minha rotina normalmente. Continuava meus projetos, atendia clientes, participava de reuniões. Não fazia alarde, não celebrava a situação dela. Apenas respondia às perguntas com sinceridade. Minha irmã, entretanto, se via cada vez mais encurralada. O orgulho não a deixava procurar empregos menores ou em áreas menos renomadas. Ela queria brilhar, estar no topo, mas todas as portas se fechavam. Cada ligação que eu recebia e cada resposta sincera que eu dava eram tijolos construindo um muro diante dela. Os dias viraram semanas, e a frustração dela crescia. Meus pais, vendo a filha favorita definhar em casa, começaram a alimentar ainda mais o rancor contra mim. Diziam que eu estava agindo por vingança, que era cruel. Mas, no fundo, sabiam que eu apenas estava falando a verdade, e que essa verdade era dura demais para aceitarem. Naquele período, percebi algo curioso: quanto mais eles me atacavam em palavras, mais o mundo lá fora me reconhecia. Novos clientes chegavam, novas parcerias se abriam. Enquanto minha irmã se afundava em sua própria arrogância, eu colhia os frutos de anos de esforço silencioso. E assim, pouco a pouco, a balança da vida começou a se equilibrar. Não pela minha vontade, mas pela consequência natural de escolhas que cada uma de nós havia feito. Meus pais e minha irmã estavam irados, sim. Mas estavam, acima de tudo, impotentes. Porque, pela primeira vez, não havia nada que pudessem fazer para me derrubar, e nada que pudessem fazer para levantá-la. As semanas se arrastaram, e a tensão entre minha família e eu só aumentava. Minha irmã continuava sem conseguir emprego, o que a deixava cada vez mais amargurada. Meus pais, por sua vez, viam a filha favorita perder o brilho que tanto ostentavam. Foi então que, numa noite, recebi uma ligação deles. Atendi em viva voz, já imaginando o que viria. Do outro lado, meu pai falou em tom ríspido: já chega dessa palhaçada. Se você não contratar sua irmã, sofrerá consequências. Minha mãe completou, num tom carregado de rancor: você sempre quis se vingar de nós, mas esquece que ainda somos seus pais. E pais têm poder sobre os filhos. Você vai se arrepender se não fizer o que estamos mandando. Sorri sozinha, balançando a cabeça diante daquela tentativa patética de intimidação. Eu já não era a menina assustada que eles conseguiam controlar com ameaças. Agora, eu tinha a vida sob minhas próprias mãos. Certo, respondi, com calma. Então vamos marcar uma reunião. Quero falar com ela pessoalmente. Eles interpretaram meu tom como sinal de rendição. O silêncio que se seguiu foi quase triunfante, até que meu pai arrematou: sabia que você acabaria cedendo. Sempre soubemos que no fundo ainda dependia de nós. Desliguei a chamada sem me importar em responder. Sabia exatamente o que faria. Nos dias seguintes, pensei em cada detalhe. Eu poderia simplesmente ignorar, mas preferi dar a eles uma lição mais profunda. Lembrei-me de um parceiro de trabalho, dono de uma construtora especializada em obras residenciais. Um homem honesto, esforçado, mas cujo negócio exigia mais força de braço do que glamour. O tipo de função que minha irmã jamais sonhou ocupar. Foi então que nasceu minha ideia. Chegado o dia da reunião, minha irmã entrou na minha sala acompanhada pelos meus pais. O ar de arrogância que sempre a cercava estava ainda mais intenso, como se já tivesse certeza da vitória. Meu pai entrou sorrindo, com aquele olhar presunçoso de quem acredita ter vencido. Minha mãe se ajeitou na cadeira como se fosse ela a proprietária daquele espaço. Finalmente tomou a decisão certa, disse meu pai. Sabíamos que não demoraria para você perceber que ainda dependia da nossa aprovação. Minha irmã, cheia de empáfia, completou: então, qual será meu cargo? Diretora de projetos?
Gerente criativa? Imagino que um salário compatível esteja garantido. Escutei tudo em silêncio, segurando o riso. Quando eles terminaram, olhei diretamente para minha irmã. Eu realmente pensei em você, e encontrei uma oportunidade. Mas não aqui. O sorriso dela se desfez instantaneamente. Como assim? Questionou, sem entender. Cruzei os braços e continuei. Conheço um parceiro de negócios, dono de uma construtora. Eles estão precisando de gente para trabalhar diretamente nas obras. É um trabalho honesto, mas exige esforço físico, disciplina e humildade. O salário é bem mais baixo do que você imagina, mas ao menos é uma porta de entrada no mercado. A reação foi imediata. Minha irmã arregalou os olhos, o rosto ruborizado de fúria. Você só pode estar brincando. Eu, trabalhar em obra. Eu sou formada em design de interiores. Meu pai levantou-se bruscamente. Isso é uma afronta. Você está debochando da gente. Minha mãe apertou a mão da filha, em lágrimas de indignação. Depois de tudo, é isso que você oferece à sua irmã? Mantive a calma. Não estou debochando. Estou oferecendo a única chance que realmente vejo como possível para ela neste momento. Minha empresa não abre portas para pessoas que desrespeitam os outros. Mas se ela quiser, posso indicar. A escolha é dela. Minha irmã ficou sem palavras. O orgulho a impedia de aceitar, mas a realidade a empurrava para a beira do abismo. Nenhum outro lugar a queria. Depois de alguns segundos de silêncio sufocante, ela explodiu. Está bem. Eu aceito. Mas saiba que isso é humilhação. Concordei com um leve sorriso. Não é humilhação. É trabalho. E trabalho sempre dignifica. A reunião terminou com ele saindo quase em disparada, como se o prédio estivesse em chamas. No entanto, eu percebi, não era fogo que queimava, era o ego deles. Alguns dias depois, minha irmã já estava vestindo o uniforme de obra, carregando materiais, sob sol forte. Não demorou a perceber que o mundo não a via mais como a princesa da família, mas como uma profissional que precisava provar seu valor do zero. Quando voltou para casa naquela noite, contou tudo aos meus pais. A fúria deles foi tamanha que quase não coube dentro das paredes. Como ela pôde fazer isso com você? Gritou meu pai, esmurrando a mesa. Minha mãe soluçava, repetindo que eu tinha me tornado inimiga da própria família. Eles ainda acreditavam que tinham poder sobre mim, mas a verdade é que esse poder já não existia há muito tempo. E, quanto mais tentavam me controlar, mais se afundavam na própria impotência. O sol nascia preguiçoso quando recebi a notícia de que minha irmã havia abandonado o trabalho na obra. Não durou sequer um mês. As mãos estavam cheias de calos, os pés inchados, e a vaidade ferida. No fundo, eu já sabia que ela não resistiria. Sempre fora criada para acreditar que o mundo devia se curvar a ela, e pela primeira vez teve de encarar a realidade nua e crua: o sucesso não vem sem esforço. Naquela noite, ela voltou para casa arrastando os pés, com lágrimas de raiva e frustração. Meus pais a receberam como se ela fosse uma mártir. A sala ecoava com gritos e lamentações. Isso é culpa dela. Vociferava meu pai, o rosto vermelho, quase em convulsão de raiva. Ela arruinou a sua vida. Minha mãe, em prantos, repetia que eu havia me tornado um monstro. Minha irmã, por sua vez, se jogou no sofá e declarou: não vou voltar para lá. Prefiro ficar sem emprego do que ser tratada como uma qualquer. O drama tomou conta da casa deles. Mas, no fundo, nada disso me abalava mais. Eu havia aprendido a construir muros de serenidade diante do caos. Nos dias seguintes, os três tentaram novas abordagens. Primeiro vieram as ligações cheias de acusações. Depois, as mensagens mais amenas, como se pudessem me comover com pedidos de ajuda familiar. Eu não respondi a nenhuma. Mantive a linha do silêncio, porque já não devia nada a eles. Em certo momento, decidiram me visitar novamente. Dessa vez, sem aviso, apareceram na empresa. Minha secretária, já instruída, os manteve na recepção.
Quando finalmente os recebi, o clima era ainda mais pesado que da última vez. Meu pai tomou a frente: "Você precisa entender que família é tudo. O que está fazendo com a sua irmã é cruel." Cruzei os braços e o encarei, firme. "O que vocês fizeram comigo a vida inteira, como chamariam?" Apoiaram apenas uma filha, ignoraram a outra. Me chamaram de vergonha, de tristeza da família. E agora me pedem ajuda? Isso não é família. Isso é conveniência. Minha mãe tentou falar, mas levantei a mão e continuei: "Eu não vou contratar sua filha. Não vou sustentá-la. O mundo já mostrou a ela o que eu levei anos para aprender: ninguém chega a lugar algum acreditando que é melhor que os outros." Minha irmã, com os olhos marejados, tentou um último apelo: "Você poderia mudar a minha vida com uma assinatura. Bastaria um contrato." Sorri de leve, mas não com ironia, e sim com a certeza de quem já tinha tomado sua decisão. "Eu poderia, sim. Mas não vou. A mudança que você precisa não vem de uma assinatura. Vem do esforço que você nunca quis ter." O silêncio caiu sobre a sala. Nenhum deles tinha mais argumentos. O peso da realidade os esmagava, e pela primeira vez, percebi que já não eram uma ameaça. Eram apenas pessoas comuns, impotentes diante de uma vida que escolheram cultivar do jeito errado. Eles saíram dali sem olhar para trás. E eu, sozinha no meu escritório, fechei os olhos e respirei fundo. Não havia alegria em negar, mas havia libertação. Pela primeira vez, me sentia completamente livre da sombra deles. Os meses seguintes trouxeram novidades. Minha empresa cresceu ainda mais, firmando contratos que me colocaram em um patamar de destaque nacional. Meu nome se consolidou como sinônimo de trabalho sério, dedicação e criatividade. Minha irmã, por outro lado, passou a viver de pequenos bicos, sem conseguir se firmar em lugar algum. As empresas não confiavam nela, e o brilho que meus pais sempre enxergaram se apagava um pouco mais a cada dia. Meus pais, outrora cheios de orgulho, agora evitavam comentar sobre a filha favorita em público. O constrangimento os consumia, e as pessoas ao redor já sabiam da história: a arrogância havia fechado todas as portas para ela. Certa vez, cruzei com eles em um evento social. Estavam juntos, mas cabisbaixos, como se carregassem o peso de uma vergonha que não podiam confessar. Quando me viram, desviaram o olhar. Não houve insultos, não houve confrontos. Apenas silêncio. E, naquele silêncio, percebi que a guerra havia acabado. Eu não precisava mais provar nada para eles. Nunca precisei, na verdade. Tudo o que conquistei foi por mim, para mim. E, se havia uma lição nisso tudo, era clara: o reconhecimento mais importante não vem da família, nem do mundo. Vem da gente. Assim, segui meu caminho. De cabeça erguida, sem olhar para trás. Porque, no fim, ser rejeitada foi o maior presente que a vida poderia me dar. Se você chegou até aqui, significa que essa história prendeu a sua atenção. Agora eu quero saber de você: se estivesse no meu lugar, teria feito o mesmo que a filha rejeitada fez, colocando limites e dizendo não para os pais e para a irmã? Deixe sua opinião nos comentários, vou adorar saber como você reagiria nessa situação. Aproveite também para curtir este vídeo, isso ajuda muito a fortalecer o canal e a trazer mais histórias emocionantes como essa. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as próximas histórias em primeira mão. Compartilhe esse vídeo com seus amigos e familiares, tenho certeza de que eles também vão se emocionar e refletir sobre as escolhas da vida. E mais uma coisa, escreva de qual cidade você está assistindo este vídeo, porque eu quero passar nos comentários e deixar um coração especial para você. Conto com a sua participação para que essa comunidade continue crescendo cada vez mais.